Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa. E essa semana estaremos mostrando a antecipação do pagamento do 13º, que vai injetar 73,3 bilhões de reais na economia nacional. Falaremos também do lançamento do governo federal da campanha de combate aos acidentes do trabalho. E estaremos mostrando também a parte de turismo. Aposentados visitaram mais de 80 cidades. Tudo isso e muito mais nesta edição. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição do jornal Tele Brasil Notícias falando sobre a antecipação do 13º para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS, que deve injetar na economia 73 bilhões de reais. A primeira parcela, inclusive, começa a ser paga ainda este mês. Vamos observar. Olha, esse adiantamento vai beneficiar aí mais de 34 milhões de pessoas, né? Os pagamentos começam a ser feitos, a primeira parcela, no dia 24 de abril e seguem até o dia 8 de maio. Depois, a segunda parcela começa no dia 26 de maio e vai até 6 de junho. Lembrando que essas datas de pagamentos, elas são definidas de acordo com o último dígito do NIS, que é o número de inscrição social, e também com base na renda do beneficiário, né? Quem ganha apenas um salário mínimo vai receber esse 13º antes. O decreto para antecipação do 13º foi assinado ontem pelo presidente Lula durante o evento, né, de balanço dos 2 anos de governo. Esse é o 6º ano consecutivo em que há o adiantamento do 13º para aposentados. Para conferir o extrato, o beneficiário pode acessar o aplicativo Meu INSS pelos celulares ou tablets, mas também pelo site do INSS e ainda via telefone pelo número 135. Vamos agora de acidentes do trabalho, porque o governo federal lançou a campanha de combate aos acidentes do trabalho. Isso através do Ministério do Trabalho e Emprego, que está abrindo e lançando essa campanha, justamente combatendo os acidentes de trabalho. O foco principal inicialmente é na prevenção, capacitação e preservação da saúde física e mental dos trabalhadores. Vamos observar. O INSS registrou em 2023 mais de 700 mil acidentes e doenças do trabalho. Cerca de 2.700 trabalhadores perderam a vida, enquanto 6.352 sofreram incapacitações permanentes. E segundo o governo, essa conta pode ser ainda maior, pois muitos casos não são comunicados oficialmente. Precisamos ter um olhar de 360 graus para poder enxergar todas as variantes e as necessidades de investimento, de adequação, investimento em conhecimento, em tecnologia, para de fato propiciar um ambiente extremamente seguro. Os números preocupam todos os envolvidos por provocar prejuízos para a economia brasileira. O trabalhador acidentado demanda gastos médicos e hospitalares, além de deixar o serviço parado. Para combater o problema com mais profundidade, o Ministério do Trabalho vem estudando inovações e gestão especializada na prevenção dos acidentes de trabalho, além de fortalecer 2 instrumentos de fiscalização com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, e o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. A pasta decidiu retomar a realização de campanhas de conscientização. Chamar a atenção da sociedade brasileira, inclusive dos nossos educadores, para que a gente possa criar um ambiente onde todos se sintam responsabilizados para poder melhorar as condições de trabalho. Para se ter uma ideia, de 2018 a 2022, a Previdência Social concedeu mais de 74 mil benefícios para pessoas que se acidentaram no trabalho. São milhares de trabalhadores afastados de suas atividades por ficar hospitalizados ou em tratamento. Isso significa redução da produtividade e de ganhos empresariais, que geram um forte impacto econômico no país. Nesse período, o INSS
INSS desembolsou 54,7 bilhões de reais. Para os cofres da União, isso representou um prejuízo anual de 429 bilhões de reais, uma perda de cerca de 4% do PIB nacional. O Brasil tem hoje mais de 169 mil profissionais de segurança e saúde no trabalho, que assessoram empresas públicas e privadas sobre as condutas de preservação e integridade física e mental dos trabalhadores. Apesar do histórico negativo, algumas informações são animadoras. A construção civil vem batendo recordes positivos. De 2010 a 2022, a partir da adoção de um controle rígido nas medidas de segurança no trabalho, foi possível reduzir em 50% os acidentes com mortes nos canteiros de obra. Temos mais canteiros mais seguros, trabalhadores mais saudáveis, amparados pelos equipamentos e assistência necessária ao pleno exercício de suas atividades em um ambiente de segurança. Essa parceria renovará novo fruto por intermédio de convênio que também vamos assinar no ENIC com o SENAI, padronizando a capacitação da construção civil. A campanha deste ano prevê diversas ações, como eventos nas escolas, palestras em associações de classe e cursos de capacitação presenciais e via internet. Eu tenho certeza absoluta que nenhum trabalhador quer ficar afastado por saúde e nenhum empresário também quer que tenha seu funcionário afastado por problemas de saúde. Vamos agora então falar de saúde, porque já começou inclusive no último dia 7 de abril a campanha de vacinação contra a gripe. E é uma coisa importante, porque inclusive as unidades de saúde vão reforçar a imunização dos grupos que são os prioritários. E é importante entendermos que desde o mês passado, o Ministério da Saúde já começou a distribuir 35 milhões de doses. E a meta principal é proteger mais de 80 milhões de pessoas contra a influenza. Vamos observar. Dona Cleide tem 91 anos e, mesmo com dificuldade de locomoção, chegou cedo acompanhada do filho César para tomar a vacina da gripe nessa unidade de saúde. Os dois sabem muito bem os benefícios da imunização. Sempre que tem, eu tomo, porque é importante a gente se prevenir, né? Quanto mais você estiver protegido, você tá, né? Tem os netos, tem os filhos, casa sempre cheia, proteção coletiva. Para garantir a vacinação contra a influenza, o governo federal investiu 1 bilhão e 300 milhões de reais na compra de mais de 73 milhões de doses, que serão distribuídas para estados e municípios. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários do calendário nacional de vacinação, que incluem crianças, gestantes, idosos, totalizando mais de 81 milhões de pessoas. Dona Maria, de 90 anos, nunca deixa de buscar a imunização para manter a sua caderneta em dia. Todo mundo fala que é bom, que faz falta, né? Eu falei, vamos embora. A influenza e a Covid-19 seguem como ameaças à saúde pública, principalmente para quem ainda não se vacinou. Em 2024, a cobertura vacinal dos grupos prioritários ficou em 48,89% na região norte e 55,19% nas demais regiões. Por isso, o Ministério da Saúde reforça: vacinar-se é um ato de cuidado individual e coletivo, e as vacinas são seguras, eficazes e gratuitas e protegem a vida. A gripe, ela é promotora de uma série de complicações respiratórias e cardiovasculares e em bom tempo chegaram essas vacinas que fazem a prevenção desses problemas, né? Então a gente sabe que nessa época do ano, onde há um aumento da prevalência dessas infecções, há um aumento também de procura aos hospitais por complicações respiratórias. E as pessoas que fazem uso da vacina têm ou não precisam ir ao hospital por problemas respiratórios ou têm problemas respiratórios atenuados, menos graves. Então é muito importante que a população procure os postos de saúde para se vacinar contra a gripe.
Este ano, a campanha de vacinação foi dividida em 2 períodos. Entre março e abril, a imunização acontece nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, quando ocorre o pico de casos. No segundo semestre, a vacinação será realizada em setembro, exclusivamente na região Norte, acompanhando o período de maior circulação do vírus na região. O jardineiro Ido tem 60 anos, sabe bem dos benefícios da vacinação e por isso nunca deixa de tomar a vacina. A vacina é uma proteção coletiva, né? Então, além de me proteger, protege meus pais, protege meus sogros e, no fundo, acaba protegendo a comunidade, além da minha filha e da minha neta. Vamos agora falar de investimentos nos estados. A Apex e o BID lançou então o programa Investe Mais Estados. É uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, que lançou justamente o Investe Mais Estados. E o objetivo principal é atrair investidores do mundo todo para o país, inclusive diversificando os destinos e direcionando recursos para todas as regiões do Brasil. Vamos observar. Recursos que ajudam a equilibrar as contas e geram emprego e renda. Os investimentos estrangeiros também fortalecem a indústria, impulsionam as exportações e colaboram com o crescimento do país. No ano passado, o Brasil recebeu mais de 71 bilhões de dólares em investimentos vindos de outros países. Um crescimento de 13,8% em investimentos diretos em relação a 2023. Mas desse total, 80% estão concentrados nos estados do Sudeste e do Sul. Para mudar essa realidade e possibilitar que esses investimentos estrangeiros cheguem a outros estados de forma mais democrática, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX, lançou o programa Investe Mais Estados. Com o projeto, investidores do exterior serão levados a diversas regiões do país. Assim, poderão conhecer melhor a realidade e a riqueza de cada local e investir em novas frentes. O programa foi criado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e vai analisar quais aspectos de cada região podem atrair investimentos externos. O principal foco é oferecer capacitação para os estados sobre como estruturar projetos e também atrair as secretarias estaduais para que pensem, junto das empresas e startups, quais projetos podem atrair investimentos estrangeiros. É para todo o Brasil, certo? Nós não podemos ser reféns só do Porto de Paranaguá e Santos. Então, nós precisamos distribuir não só a produção, mas a logística também de comercialização, o fluxo de entrada e saída de produtos e de serviços no Brasil. O governo federal estima que são necessários 130 bilhões de dólares em investimentos anuais para o Plano de Transformação Ecológica, que busca pela pesquisa e desenvolvimento sustentável. E para conseguir esse objetivo, é preciso que os investimentos sejam diversificados entre as regiões. Nenhum país do mundo tem tanta oportunidade para investimento seguro como o Brasil. E o que nós estamos fazendo hoje aqui é tentando melhorar a qualidade do investimento estrangeiro aqui e também uma igualdade regional dos investimentos no Brasil, para a gente fazer um trabalho conjunto de fazer crescer os investimentos em estados, principalmente da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, sem diminuir no Sul e no Sudeste. A região Nordeste do país, que já recebe investimentos estrangeiros em projetos ligados à produção de energia renovável, como a solar e a eólica, agora, com o novo programa da Apex, pode aumentar ainda mais esse potencial. O estado do Ceará vai ter uma maior capacitação, vai ampliar seus projetos, ampliar sua estratégia, para que possa, por exemplo, no caso de setores de energias renováveis e hidrogênio verde, você ter mais atração de investimentos estrangeiros, né? Hoje no estado, a gente já recebe investimentos australianos, recebemos investimentos espanhóis e outros no caso, mas você tem um setor muito forte de hidrogênio verde que já em se consolidado aqui no estado, na região Nordeste, você vai atrair outros players da cadeia produtiva aqui desse segmento de renováveis e hidrogênio verde também.
Vamos falar agora de trabalhadores dos aplicativos no Brasil, que uma pesquisa está mostrando a realidade desses trabalhadores. Essa pesquisa, que foi divulgada na quinta-feira, dia 3 de abril, ela está mostrando a dura realidade desses trabalhadores de aplicativos em todo o país. Porque, além de trabalharem muito e ganharem pouco, eles não têm direitos trabalhistas básicos garantidos por lei. E, inclusive, nessa questão, isso tudo ainda numa profissão de alto risco, onde 4 em cada 10 já sofreram acidentes durante as próprias entregas. Quem tem fome tem pressa. Esta frase do sociólogo Betinho se encaixa bem nesta pesquisa sobre os entregadores de comida e de outros itens. Eles estão sempre apressados no trânsito, se expondo a riscos de violência e de acidentes, mas 70% deles sequer consegue tirar um salário mínimo mensal. A pesquisa realizada pela Ação da Cidadania, fundada por Betinho, também mostra que 30% desses profissionais têm algum tipo de insegurança alimentar, ou seja, 3 em cada 10 têm dificuldades de comer adequadamente, índice superior à média nacional. Em outras palavras, eles entregam comida, mas eles mesmos passam fome. A pesquisa também projeta dificuldades desses trabalhadores no futuro, pois 70% não conseguem contribuir para a Previdência. Mais cedo nós conversamos com o diretor executivo da Ação da Cidadania. Ele defende uma regulamentação para esta categoria de trabalhadores e ele também refuta a tese de que são empreendedores. Vamos assistir. No fim do dia, é uma falsa sensação de liberdade, falsa sensação de que eu estou livre. Na verdade, eu estou escravizado por um sistema que me obriga a trabalhar excessivamente para conseguir o mínimo de dignidade e que todo o risco está comigo, né? Se eu sofro um acidente, a culpa é minha. Se minha moto quebra, eu tenho que resolver. Meu celular quebra, e isso são as ferramentas de trabalho desse trabalhador para gerar lucro para a empresa, né? Então, esse modelo ele não está certo, né? Acho que nesse aspecto a gente percebe como é uma espécie de uma escravidão moderna, que infelizmente a pessoa que está ali não está percebendo essa escravidão. Ela foi enganada nesse modelo de empreendedorismo. Vamos falar da nova carteira de identidade nacional, porque mais de 22 milhões de brasileiros já tiraram a nova carteira de identidade nacional. E mais de 30% dos novos documentos foram retirados por pessoas de até 19 anos. Assim, é importante porque ajuda o governo a reduzir a questão de fraudes, melhorar os cadastros administrativos e também ofertar melhores serviços à população. Vamos observar. O estudante Daniel tem 13 anos e chegou cedo a um posto da Polícia Federal para tirar a nova carteira de identidade. E ele promete cuidar muito bem dela. A carteira é importante, né? Precisa dela para um monte de coisa. A minha antiga estava já inutilizável depois de estar alguns anos já destruída pelo cachorro, então precisava de uma nova mesmo. O brasiliense Benício tem 9 anos e já está com a nova carteira de identidade em mãos. Ele tirou o documento no ano passado e fala da importância dele. Acho muito importante. Porque tem tudo aí, né? É, tem tudo. E assim, é melhor porque minha mãe não tem que ficar carregando um monte de carteira, assim, um monte de coisa. É melhor. Desde janeiro de 2024, quando começou a ser emitida em todo o país, a carteira de identidade nacional já está nas mãos de quase 22 milhões de brasileiros. E 34% dessas emissões foram para crianças e jovens de até 19 anos. São 7,2 milhões de documentos emitidos para esse grupo, segundo dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O documento, que é integrado ao gov.br, dá acesso a todos os cercas de 4.500 serviços públicos federais oferecidos gratuitamente na plataforma. Temos aí um recorde nas emissões de SIM em relação a uma faixa da população super importante, né, o jovem até 19 anos, que está tirando o seu primeiro documento. Já é uma população que entra
já no mundo digital, já podendo fazer uso de serviços no GovBR com padrão ouro, o que é importantíssimo dentro dessa identidade nova que a gente está colocando para essas pessoas, que é uma forma de acessar melhor aos serviços públicos. Para a mãe de Benício, o documento foi fundamental para ter acesso aos serviços públicos de saúde. A gente estava de férias, né, em Correntina, na Bahia, e ele passou mal. E só com assim eu pude acessar o posto de saúde no SUS e ele foi muito bem recebido, o tratamento foi ótimo e fiquei muito surpresa. A grande vantagem da nova identidade é que o CPF passa a valer como um número único de identificação para todo o território nacional. E isso acaba, por exemplo, com a possibilidade de uma pessoa emitir um RG em cada uma das 27 unidades da federação. A CIN também garante mais segurança, com a biometria facial e digital, além do QR Code, que dificulta erros e fraudes. A primeira via da nova identidade é gratuita e nela pode ser inseridos outros documentos, como carteira de motorista, carteira de trabalho e título de eleitor. Além do tipo sanguíneo, fator RH e ainda a opção por ser doador de órgãos e deficiências como auditiva, visual, física e intelectual. A unificação desses dados e cadastros vai permitir que, assim, seja um único documento que os brasileiros vão ter que portar no futuro. Porém, só vai conseguir vê-los no QR Code. Quando abrir o QR Code, que a pessoa vai poder identificar. E a identidade não vai vir constando no corpo da identidade. Vai só abrir no QR Code que você vai ter acesso a esses documentos. Muito bem, vamos falar de saúde, porque o SUS vai oferecer terapia gênica contra a atrofia muscular espinhal criança. Então, as crianças diagnosticadas com atrofia muscular espinhal, a AME, poderão fazer a terapia gênica no Sistema Único de Saúde. Ela não tem cura e o tratamento é determinado na qualidade de vida das crianças. O Ministério da Saúde, inclusive, firmou um acordo com o fabricante do medicamento, que é considerado o mais promissor para evitar a evolução da doença. Renata é mãe da pequena Alice, que nasceu com uma doença rara, a AME, atrofia muscular espinhal. É uma doença degenerativa e progressiva causada por uma incapacidade do organismo de produzir uma proteína fundamental para conseguir realizar atos vitais, como respirar, engolir e se movimentar. O medicamento para tratar a AME é um dos mais caros do mundo e agora chega para a pequena Alice pelo Sistema Único de Saúde. A gente, de primeira, fomos até a farmácia de alto custo, onde nós obtivemos a negativa, né? A farmácia negando a medicação para Alice e depois disso a gente foi para a justiça mesmo, até porque a gente sabia que não tinha outro recurso para conseguir a Zolgensma, né? O medicamento Zolgensma tem um custo aproximado de 7 milhões de reais. O fornecimento pelo SUS foi possível graças a uma parceria estratégica. O Ministério da Saúde só vai pagar pelo medicamento se ele efetivamente funcionar no tratamento. Casos como o da pequena Alice vão ser acompanhados por uma equipe multidisciplinar que vai conferir os resultados durante 5 anos de uso do remédio. Incluímos esse medicamento no Sistema Único de Saúde e passamos a garantir esse tratamento integralmente pelo SUS em 28 centros especializados, espalhados pelo país, que tem profissionais médicos, equipe preparados para a utilização desse medicamento. Não existe cura para a AME. As terapias são manejadas para estabilizar a progressão da doença. Quando a medicação entra, ela vai fazendo os ganhos motores, os ganhos de sistema bulbar, deglutição, respiratório aos poucos. E não é medicação sozinha, é medicação aliada com fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, com os ganhos de força muscular, com toda uma equipe de reabilitação no fundo. No tratamento da Alice, os resultados têm sido surpreendentes. Ela tinha 0 controle de tronco. E hoje a Alice, essa semana que passou, ela sentou, conseguiu sentar sozinha por 1 minuto e 20 segundos. Você pensando assim, não é muito? É muito, é coisa beça. Uma estimativa do IBGE aponta que 287 crianças brasileiras, entre 2 milhões e 800 mil nascidos vivos, foram diagnosticadas com AME só em 2023. Mas os números estão subnotificados. Em alguns estados, as crianças morrem sem sequer conseguir um diagnóstico.
Eu preciso que ele seja incorporado com urgência na triagem neonatal. Minas Gerais, que fez um êxito, que é um bull de exemplo, incorporou a triagem neonatal há 1 ano. Hoje se faz diagnóstico de AMI com 16 dias de vida. Neurônio morto não se regenera. Então, se eu tiver doença pré-diagnosticada, pré-sintomática, eu tenho melhor desempenho. Ouvir a voz de uma criança em tratamento não tem preço e é algo que a Renata deseja compartilhar com outras mães que lutam contra a AMI. Eu quero que todas as mães que tenham filho com diagnóstico tenham a oportunidade de ouvir uma mãe, tenham a oportunidade de ouvir um chorinho altão, assim, sabe? Eu quero que todo mundo tenha a mesma chance que a Alice teve. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico fala do jogador de Free Fire, que tem conta encerrada por uso de software para obter vantagens indevidas. A terceira turma, então, do Superior Tribunal de Justiça manteve esta suspensão permanente da conta de um usuário do jogo online Free Fire. Vamos observar. Superior Tribunal de Justiça mantém suspensão de conta de jogador do Free Fire por obter vantagem indevida. Diversão, adrenalina e muita competição. Os jogos online estão presentes na vida de muitas pessoas no Brasil. Uma pesquisa feita em 2024 mostrou que 73,9% dos brasileiros afirmam jogar regularmente jogos digitais. Mas nem todos seguem as regras impostas pelas plataformas e acabam usando os chamados hacks, que são trapaças para ganhar vantagens. O gamer William Aquino conta como isso atrapalha a experiência dos jogadores honestos. Trapaças que você pode colar a mira já no inimigo, trapaças que aumentam o seu dano e também diminui o dano que você toma. E o principal deles, ver através da parede. Isso atrapalha demais na competitividade, já que a gente está ali para medir a força entre um contra o outro. Em um caso que chegou à justiça, um jogador de Free Fire recorreu contra a suspensão permanente da conta depois de ter sido constatado o uso de software não autorizado para obter vantagem indevida no ambiente do jogo. O usuário ajuizou uma ação indenizatória contra a Garena, a administradora do jogo, e o Google, que é o distribuidor. Na primeira instância, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do distribuidor do jogo e também improcedente o pedido de indenização contra a administradora. A decisão foi mantida na segunda instância, que reforçou que foram apresentadas provas suficientes da violação das regras do jogo. Ao recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, o jogador alegou que a administradora não teria informado o motivo específico da exclusão do perfil, além de não ter dado direito de defesa ao excluí-lo de forma automática. Mas, ao julgar o caso, a terceira turma do STJ manteve a suspensão da conta. O voto que prevaleceu foi do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Ele ressaltou que, de acordo com súmulas do tribunal, não cabe ao STJ rever as conclusões das instâncias ordinárias em relação ao exame das provas e à interpretação das cláusulas constantes nos termos de uso do jogo. O ministro enfatizou ainda que a exclusão da conta não impede que o usuário crie um novo perfil para continuar a usar o jogo. Segundo ele, o que aconteceu não pode ser confundido com a chamada desplataformização, que é o banimento da pessoa física da plataforma. Vamos voltar então a falar de saúde, porque uma parceria quer garantir a autossuficiência brasileira na produção de insulina. Uma coisa muito importante, é uma, inclusive, parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz e 2 empresas privadas que vai reduzir a dependência internacional do Brasil da insulina de ação prolongada. O objetivo é acabar com a necessidade de importação deste produto. O acordo da Fiocruz com a empresa de biotecnologia Biom e a farmacêutica Ganenli vai permitir a produção de 20 milhões de frascos da insulina Glargina para atender pacientes do SUS que façam tratamento de diabetes mellitus 1 e 2. O Ministério da Saúde estima que 10,2% da população tem a doença, o que representa cerca de 20 milhões de pessoas. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta quarta-feira em Brasília.
Na primeira etapa, a insulina será embalada na fábrica da Biom em Nova Lima, Minas Gerais, inaugurada no ano passado pelo presidente Lula. Além disso, a parceria garante a transferência da tecnologia da farmacêutica chinesa para a Fiocruz. Isso vai garantir que, no futuro, a insulina glargina passe a ser 100% nacional. O insumo farmacêutico ativo será produzido totalmente na planta da Fiocruz, em Eusébio, no Ceará. A estrutura será construída com recursos do novo PAC. Vamos agora então falar do imposto de renda. Informações completas já estão disponíveis na declaração pré-preenchida. A partir então do 1º de abril, os contribuintes já começaram a ter acesso às informações completas da versão então pré-preenchida do imposto de renda. Essa modalidade acaba facilitando a entrega do documento e ajuda, inclusive, na conferência dos dados para evitar cair-se na malha fina. Neste ano, a modalidade só ficou disponível para acesso a partir de hoje. Mesmo tendo que esperar um pouquinho, essa forma de declarar tem vantagens. Além de agilizar a entrega, as informações preenchidas automaticamente evitam erros que poderiam levar o contribuinte a cair na malha fina. Quem faz a declaração pela pré-preenchida e coloca o recebimento via Pix, ela tem prioridade na restituição. Mesmo com a praticidade dos dados preenchidos automaticamente, o contribuinte deve revisar e completar as informações antes de enviar, já que informações de notas dedutíveis, como os serviços médicos e dentários, podem não aparecer. Além disso, nunca compartilhar a senha do gov.br. Quem não declarar o IR pode ter o CPF e o Pix bloqueados, além de multa. O que a gente sempre recomenda? Que a gente faça a importação da pré-preenchida, valida as informações dele, do titular, e verifica, olha, nós identificamos aqui 10 despesas médicas e você só tem 5. Então você pode ir atrás dessas empresas para que você consiga uma cópia. Com isso, a gente consegue aumentar o valor da restituição ou diminuir o valor a ser pago. Muito bem, vamos falar de energia. Conta de luz de abril não terá cobrança extra para os consumidores. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que vai manter a bandeira verde este mês de abril. O consumidor não vai pagar cobrança extra sobre a conta de luz no mês de abril. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, manteve a bandeira verde para este mês para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. Desde dezembro do ano passado, a bandeira tarifária permanece verde, refletindo as condições favoráveis de geração de energia no país. Mesmo com a transição do período chuvoso para o seco, a geração de usinas hidroelétricas mais barata que a geração térmica continua em níveis estáveis. Criadas em 2015 pela ANEEL, as bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em níveis, elas indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional gerar energia usada nas casas, estabelecimentos comerciais e indústrias. É uma ferramenta essencial de transparência, permitindo que os consumidores acompanhem mês a mês as condições de geração de energia no país. A ANEEL reforça que é crucial manter bons hábitos de consumo para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico. De São Paulo, Adriana Natali. Muito bem, vamos falar agora do alto custo dos alimentos. Cesta básica, estados acabam subindo o ICMS sobre alimentos. Um estudo da Associação então Brasileira de Supermercados, a Abras, mostra que mesmo com as medidas do governo federal para zerar os impostos de produtos da cesta básica, alguns estados aumentaram a tributação sobre os alimentos. Vamos observar. A reforma tributária aprovada no ano passado prevê imposto zero para os alimentos da cesta básica até 2033. Mas enquanto isso era discutido, 70% dos estados brasileiros aumentaram o imposto, o ICMS. Para você ter uma ideia, o Ceará, no dia 1º de janeiro de 2024, subiu de 18% para 20% o ICMS. A Paraíba de 18% para 20% também no dia 1º. Pernambuco de 18% para 20,5% também no dia 1º de janeiro. Maranhão de 20% para 22%.
Estudo da Associação Brasileira de Supermercados chama a atenção para o peso desse imposto, o ICMS, sobre o preço dos alimentos. A Paraíba lidera esse ranking. Cobra 20% de quase todos os produtos da cesta básica. Em seguida estão Roraima, Sergipe, Pernambuco, Piauí, Tocantins, Rondônia, Bahia, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rio de Janeiro, que cobram 20% de grande parte dos alimentos. Depois vem o Maranhão, onde o ICMS de alguns itens chega a 23%. Com o estudo, a Abras espera que os estados zerem o imposto sobre esses alimentos, assim como fez o governo federal. Recomposição de margens dos próprios segmentos antes de chegar na gôndola do supermercado, associado ao comportamento de outros custos, que a gente não tem muita visibilidade, podem diminuir o impacto previsto dessa redução de ICMS. Agora, é claro que isso ajudaria muito a frear o aumento do preço dos alimentos. Além de zerar os impostos sobre os alimentos da cesta básica, o governo zerou também o imposto de importação sobre outros 9 produtos. Aposta ainda em uma super safra este ano, com investimentos de mais de 590 bilhões de reais para aumentar a oferta de grãos como arroz, feijão, milho e, com isso, reduzir os preços. Alguns preços já começaram a ceder, como o das carnes. Aumentos menores no café, açúcar, azeite e sardinha. A queda do preço do boi associada à queda do preço da carne ao produtor, a gente já conseguiu ver no consumidor através da última divulgação do IPCA 15 lá do IBGE. Se essa queda continuar, pode ser que o consumidor consiga retomar a sua demanda por carne daqui a alguns meses. A inflação dos alimentos é um desafio para o mundo todo desde 2020 por causa da pandemia. Em 2022, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Em 2023, uma trégua insuficiente diante dos acumulados dos anos anteriores. Em 2024, nós tivemos uma tempestade perfeita, né? Tivemos fenômenos climáticos, né, com o El Niño, Laninha. O El Niño foi marcado por aquelas chuvas no sul do país, né, que alagaram o Rio Grande do Sul. Depois, o Laninha trouxe uma seca que comprometeu muito a safra de café, que resultou no aumento que a gente paga pelo produto agora, né? Tivemos desvalorização cambial aguda, né, no ano passado também, que contribuiu, e aumento das exportações. Nas contas do Ministério da Fazenda, se todos os estados zerassem o ICMS sobre a cesta básica, a inflação dos alimentos cairia em quase 3 pontos percentuais esse ano. E a inflação como um todo, quase meio ponto percentual. O Brasil tem uma das maiores tributações do mundo sobre alimento. Não deveria ser assim, né? Quem sofre mais com a imposição de tributação sobre os alimentos é a população mais carente, né? Vamos agora falar então da questão de vacinação de filhos, a questão que envolve aí o STJ, que decidiu que os pais que não vacinam filhos podem ser multados. É isso mesmo, então pais e mães precisam ficar atentos para a saúde preventiva dos filhos. Aqui é a questão de vacinas. Não vacinar pode resultar em punição aos pais. Na questão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os pais e mães podem ser multados em até 20 salários mínimos caso se recusem a vacinar os filhos contra a Covid-19. Esta é uma decisão da Justiça para ampliar a questão da cobertura vacinal em todo o país e evitar que a doença, que já nem ocorre mais, volte a se espalhar. Vamos observar com mais detalhes. Maria é mãe do pequeno Levi. Ela já garantiu a vacina contra a Covid-19 para o filho, porque sabe a importância de manter a carteira de vacinação sempre atualizada. É importante eu dar sempre a vacina dos meus filhos. Sempre, hoje mesmo ele veio tomar a vacina da gripe. Já dei todas as vacinas a ele, da Covid, já dei todas. Para mim é muito importante, meu filho está sempre vacinado. Joseane também não perdeu tempo. Levou a filha Annalise, de apenas 10 meses, para receber a dose contra a Covid e outras vacinas essenciais. Assim que ela completou 6 meses, eu já trouxe logo para vacinar. Aí até agora ela não adoece, assim, de tipo gripar, de pegar qualquer tipo de vírus. É difícil. Aí eu trago ela tanto para tomar do corona
quanto a da gripe. Pais que se recusarem a vacinar os filhos podem ser multados em até 20 salários mínimos, mais de R$30 mil. Essa medida vale para crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos e foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal infantil em todo o país. A decisão do STJ se baseia no Estatuto da Criança e do Adolescente e no fato de que a vacinação contra a Covid foi recomendada em todo o Brasil a partir de 2022. O tribunal considerou que a imunização obrigatória é constitucional desde que determinada pelo poder público, com base em estudos científicos. Se a criança não é vacinada, ela vai, além de transmitir mais, ela também vai poder ficar doente. E criança tem sempre em casa um idoso, uma outra pessoa que tem alguma outra doença, né, de imunossupresso, que vai ter um risco maior de manifestar doença grave. Com base na decisão, a Secretaria de Saúde do Estado vai atuar na fiscalização do cumprimento da nova medida. Entre as ações previstas estão o monitoramento das carteiras de vacinação e outras estratégias para garantir a imunização infantil. As equipes a nível local, elas têm condições de acompanhar a situação da atualização das cadernetas vacinais dessa população específica, né, de crianças e adolescentes, como rotina. Vamos agora então falar do meio ambiente. Os ministros do meio ambiente dos países que compõem então o BRICS, o Grupo com Cooperação Econômica do Sul Global, presidido inclusive pelo Brasil neste ano, aprovaram a declaração ministerial sobre a questão do tema climático. No documento foi reafirmado a urgência de se combater as mudanças climáticas e também a importância do multilateralismo. Vamos observar com mais detalhes. A 11ª reunião de ministros de meio ambiente do BRICS foi co-presidida pela ministra Marina Silva. Ela destacou a necessidade de ampliar e fortalecer os mecanismos de financiamento e alcançar a marca de US$ 1,3 trilhão ao ano para ações de mitigação dos efeitos da mudança do clima. Como nós estamos no ano da COP30 e considerando que os nossos países representam metade da população e mais de 30% do PIB global, temos um peso muito importante naquilo que às vezes a gente diz que cerca de 80% das emissões e do dinheiro está com os países desenvolvidos, mas nós também temos uma parte significativa desse dinheiro e principalmente dessa população. E colocarmos com muita ênfase a importância do enfrentamento da mudança climática e, ao mesmo tempo, a importância de não ultrapassar 1,5 de temperatura, a importância de viabilizar 1,3 trilhão para a devida implementação desses esforços. Em declaração conjunta, os 11 países membros do BRICS reiteraram o compromisso com a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável. O Brasil tem a meta de desmatamento zero até 2030 e de reduzir até 2035 entre 59% e 67% as emissões de gases de efeito estufa. A ministra Marina Silva também destacou a necessidade da transição para o fim do uso de combustíveis fósseis. O que está decidido é que nós temos que triplicar renovável, duplicar a eficiência energética, fazer a transição justa e planejada para o fim dos combustíveis fósseis e que seja justa para todos. Vamos falar agora sobre um estudo que mostra que quase 11 milhões de brasileiros têm sintomas do vício em apostas. Então, a pesquisa da Unifesp revela que 10,9 milhões de pessoas no Brasil têm o sintoma de dependência em jogos e apostas. Adolescentes e pessoas de baixa renda estão entre os grupos mais afetados nesta questão. Vamos observar.
O estudo mostra que 1,4 milhão de pessoas já desenvolveram transtorno de jogo com prejuízos pessoais e financeiros por conta das apostas. A pesquisa considerou tanto jogos tradicionais como loteria, jogo do bicho, como as plataformas digitais, as chamadas bets, que já são a segunda modalidade de jogo mais comum no país, com 9,13 milhões de apostadores online. E é justamente entre os apostadores de bets que o risco de desenvolver algum problema de vício em jogo é maior. São 67%, aí o risco é de 67% para esses usuários, enquanto nas outras modalidades o risco é de 27%. E aí tem dois grupos que estão especialmente mais vulneráveis, o de pessoas que ganham até um salário mínimo e o dos adolescentes. Os pesquisadores recomendam medidas mais rigorosas de regulação e fiscalização, a inclusão de alertas sobre os possíveis riscos causados pelos jogos e também o que as operadoras aí de apostas financiem os tratamentos e apoio aos afetados. Vamos ver o que a pesquisadora da Unifesp disse sobre o assunto. Uma das coisas que a gente recomenda, né, como profissionais de saúde pública, é a gente prestar mais atenção e pressionar para que essas regulações sejam mais rígidas, que exista, né, se use todos os recursos modernos, tecnológicos que a gente tem para restringir o cadastro e o acesso de adolescentes. Já alguma coisa foi feita desde a nossa coleta quanto a isso, mas precisa ampliar e principalmente restringir as publicidades relacionadas a jogo para essa população. Vamos agora falar de inauguração da sala multissensorial no Terminal Internacional do Aeroporto de Recife. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, inaugurou uma sala multissensorial no Terminal Internacional do Aeroporto de Recife. O espaço foi criado para oferecer conforto e também o acolhimento a passageiros com transtorno de espectro autista. O Terminal do Recife é o 5º do país a receber esse tipo de estrutura. Vamos conferir. É um programa que nós estamos lançando através do Ministério de Portos e Aeroportos para que todos os aeroportos do Brasil, sobretudo no primeiro momento os aeroportos das capitais brasileiras, tenham salas como essa para dar uma atenção às pessoas que merecem ser tratadas e cuidadas com carinho, com amor e com atenção. Além disso, a gente vai fazer um amplo trabalho de qualificação e capacitação profissional para que os colaboradores, funcionárias dos aeroportos possam ter sempre um atendimento diferenciado para esse jovem, para essa criança, para essas pessoas que precisam de muito carinho e amor e atenção. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. E vamos falar aí do programa Voa Brasil, que os aposentados visitaram mais de 80 cidades. É um balanço do programa Voa Brasil, do Ministério de Portos e Aeroportos, que mostra, então, esses aposentados do INSS que visitaram mais de 80 municípios nos 8 primeiros meses do programa. E, em março, novos aeroportos entraram também nesta lista. Vamos conferir. Desde o lançamento em julho do ano passado, o programa Voa Brasil teve mais de 35.400 passagens aéreas reservadas, número suficiente para lotar 270 aeronaves. A cidade mais procurada foi São Paulo, seguida pelo Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Brasília. Em março, entraram na lista do programa os aeroportos de Fernando de Noronha, em Pernambuco, Guanambi, na Bahia, e Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O Voa Brasil pode ter passagens reservadas para 82 municípios no total. Tratado pelo governo federal como um programa de inclusão social da aviação civil brasileira, ele não utiliza recursos públicos. Empresas aéreas parceiras da iniciativa oferecem as vagas ociosas em voos de baixa demanda por até R$ 200 o trecho.
Para participar do Voa Brasil, um aposentado do INSS deve entrar no site gov.br/Voa Brasil. Para participar do programa, é necessário não ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Cada aposentado tem direito a até 2 trechos por ano. E esta foi a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, que agradece a sua audiência no Brasil ou em qualquer parte do país. E lembrando que você acompanha as edições semanais através do Facebook ou mesmo YouTube, @Jornal Tele Brasil Notícias, e também através do Facebook A Hora da Notícia. Queremos agradecer o trabalho técnico de toda a nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem, trazendo mais novidades aí para você e a informação na medida certa. Até lá! Tele Brasil Notícias.